Então, vamos continuar com a nossa meditação na palavra de Deus, com prazer, com gratidão e com alegria em nossos corações. Bom, eu quero compartilhar com você Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12. Mateus 23, 11 e 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O versículo 11 diz assim: O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que palavra maravilhosa, né? Que bênção de Deus que Ele está entregando em nossas mãos. Se nós nos humilharmos, Deus nos exaltará e nos dará poder sobre o inimigo. As batalhas espirituais são travadas de joelhos, ou melhor até, com o rosto no chão. A um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita jamais. Agora, Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, um princípio que nunca pode ser quebrado é o princípio da humilhação, da humildade. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, ele cresce na humilhação. E quanto mais ele se humilha, ou mesmo até quanto mais humilhado você é, muitas vezes por pessoas à sua volta, pessoas que não te compreendem, que não querem aceitar quem você é, não querem aceitar o seu ministério, a sua vocação, a sua chamada. Então, quanto mais humilhado você for por essas pessoas, maior será o seu galardão, maior será a honra que Deus vai te dar diante daquela própria pessoa. Não sei se você se lembra de Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que estava lá na Babilônia. A sobrinha dele tinha se casado com o rei, a Esther, e o Mardoqueu era odiado por um oficial do rei chamado Naamã. E esse Naamã tinha tanto ódio do Mardoqueu que quando o Naamã passava, todo mundo se humilhava perante o Naamã, todo mundo se ajoelhava e fazia reverência. E o Mardoqueu ficava na posição dele como bom servo de Deus, temente a Deus, fiel a Deus, que não teme ameaças humanas. O Mardoqueu ficava na posição dele em pé. E aquilo causava uma ira dentro do coração do Naamã. E o Naamã procurou de várias maneiras atingir o Mardoqueu. E despertou no Naamã um ódio geral pelo povo judeu, pelo povo israelita que estava lá. O que acontece? O Naamã mandou construir uma forca e planejou a morte de Mardoqueu. Planejou a morte de Mardoqueu. E nesse meio tempo também, ele estava já planejando uma grande destruição sobre o povo judeu. Qual foi a postura do Mardoqueu? Mandou chamar a sua sobrinha, secretamente, e disse a ela que o povo de Deus estaria jejuando e que ela também jejuasse e que ela intercedesse pelo povo perante o rei. Bom, resumindo a história, a Esther, Deus deu sabedoria e graça a ela para ela comparecer perante o rei, e essa ida ao rei sem se fazer anunciar, sem ser convidado, poderia ocasionar, segundo as leis daquele país, poderia causar a morte daquela pessoa que se introduzisse na presença do rei sem a permissão real.
Mas o povo de Deus estava humilhado, estava jejuando, estava se quebrantando, estava implorando, suplicando ao Senhor. E a própria palavra de Deus diz assim: que se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu virei e sararei a terra. Ou seja, Deus está prometendo na sua palavra que vai dar uma atenção especial ao homem ou à mulher que se render a ele em jejum, em súplicas e orações. O que acontece? No dia determinado para a destruição do povo de Deus, ou seja, alguns dias antes, a Esther se apresenta diante do rei. E o rei, quando vê a rainha entrando na presença dele, o rei poderia fazer cumprir as leis daquele país e ficar viúvo. Era o que todo mundo esperava. Os próprios juízes dele, os próprios ministros dele esperavam que ele fizesse isso. Mas, pelo contrário, o rei pegou seu cetro, estendeu na direção da rainha e ali ela alcançou a graça do rei. Continuou vivendo. E aí o rei perguntou o que a levava até ali. E ela disse: eu queria fazer um banquete e gostaria que o rei participasse desse banquete e gostaria que o rei convidasse Naamã. E nesse meio tempo, a forca já estava construída, esperando a oportunidade para enforcar Naamã no dia da destruição dos judeus em toda a Babilônia, segundo os planos daquele general Naamã. Aí, o que acontece? Todo o povo de Deus, humilhado, quebrantado, rendido ao Senhor, e chega o dia do banquete. E no dia do banquete, a Esther se dá a conhecer ao Naamã e diz ao Naamã que ela era judia. E o Naamã, agora temendo pela vida dele, Esther esperou que o rei se afastasse um pouco, que o rei fosse resolver qualquer coisa, e falou isso para Naamã. Naamã, temendo pela vida dele, se jogou aos pés de Esther e agarrou-a. Ajoelhado, ele a abraçou as pernas dela, vamos dizer assim. O que aconteceu? O rei está chegando e vê aquela cena. O rei ficou irado e mandou que enforcassem a Naamã. E aquela forca 0 quilômetro que tinha sido preparada para o Mardoqueu foi estreada pelo próprio dono dela, por causa da humilhação do povo. Mas não ficou só nisso, não. Você pode ler lá no livro de Esther que você vai encontrar essa pérola, essa beleza de história. Não ficou só nisso. O rei agora já tinha assinado um decreto de destruição do povo judeu, e quando soube que a própria esposa dele, a rainha, era judia, o rei disse: bom, eu não posso revogar o decreto, mas vamos armar todos os judeus que, quando eles forem atacados por ordem do finado Naamã, quer dizer, na verdade o decreto partiu do rei, mas instigado por Naamã. Quando os soldados atacarem por ordem de Naamã, pela ordem que foi dada, o povo judeu poderá se defender. E naquele dia foi grande o livramento de Deus para o povo de Deus, para o povo judeu. Então, tudo vai depender da humilhação. Quando nós nos humilhamos debaixo da onipotente mão do Senhor, Ele nos exalta. Não tenha dúvidas quanto a isso. Deus quer te exaltar. Deus quer te fazer prevalecer nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição, nos momentos em que pessoas não dão valor nenhum a você. Deus quer te colocar num patamar mais alto para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Continue na sua posição, orando e intercedendo, clamando ao Senhor. Interceda até mesmo pelas pessoas que te afligem,
porque fazendo isso você estará acumulando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Na tua humilhação, Deus vai trabalhar naquelas pessoas. E a brasa viva faz, sabe o que a brasa viva faz? Não mata, não. A brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa vai purificar os pensamentos dela, para que ela entenda, para que caia a ficha e ela entenda que você é um servo ou uma serva precioso, preciosa para Deus, e Deus não vai permitir que você seja afrontado ou afrontada. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. E nós vamos continuar meditando sobre essa palavra, porque é tão gostosa, né? Se você quiser curtir e colocar o seu comentário aí para dizer que gostou e que quer que a gente continue com esse estudo bíblico sobre a humilhação, sobre a exaltação de Deus, a gente continua com o maior prazer. Estamos aqui para te servir, estamos aqui para abençoar a tua vida e não estamos nem preocupados em monetização de TikTok, nem de redes sociais, não. Deus é rico e Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Shalom Adonai. Provérbios de Salomão, capítulo 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará, se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Coma um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado e pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele
e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eita, essa é forte. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Deixa os outros te honrarem, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Tiago falou assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá abundantemente, liberalmente, e não lance em o rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que pede e duvida, não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Então, aqui nós temos um banquete de sabedoria para nós, esse capítulo 25 de Provérbios, né? Lindo, fala no profundo e nos dá lições para nós sermos mais sábios, mais prudentes, mais comedidos, mais temperantes e moderados. Então, nos deleitemos na palavra, porque é ela que nos conduz a um patamar, a um nível mais alto na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.